Bonjour, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, com muita chuva e com muito frio, pastor Leandro Amorim aqui na França. Falar em França, né? A França ganhou, né? Foi um jogo bom. Eu quero gravar esse vídeo aqui para falar sobre como saber qual é a vontade de Deus para a minha vida em cada situação. Como saber, irmão? Alguém deve estar pensando aí, poxa, pastor Leandro, mas por que na chuva? Porque eu estou indo no supermercado comprar algo para comer, e quando faz falta, irmão, quando você tá com fome, não importa se é chuva, se é sol, se é no inverno ou verão, você tem que comprar, né? E temos que fazer isso aqui, ó. Isso é o inverno da Europa, viu? Isso é o inverno da França. Chuva. Mas eu tô aqui bem agasalhado aqui, viu? Com casaco, com roupa por baixo também, uma t-shirt de algodão por causa do frio. Então, vamos voltar ao tema aqui, o seguinte. Como saber qual é a vontade de Deus? Essa é uma dúvida do cristão. Essa é uma dúvida de você, quem sabe, que está orando acerca de um assunto específico, acerca de uma situação difícil, para poder tomar uma decisão mais certa possível, para que você não se precipite, para que você não erre, para que você não se arrependa lá no futuro, lá na frente, ok? Então, vamos saber qual é a vontade de Deus, né? Aqui na França, por exemplo, aqui, ó, boulangerie, né? Que é as padarias. Aqui é a boulangerie. E não tá fácil hoje gravar esse vídeo, não, mas eu senti que no meu coração arder aqui. Lá em Jeremias 17, fala o seguinte: enganoso é o coração, mas de todas as coisas, quem o conhecerá? E perverso, quem o conhecerá? E a Bíblia também fala que quando eu sinto paz, Jesus é o árbitro quando eu tenho paz. Agora, é um versículo parecido, eu não lembro de qual agora, mas fala que quando eu sinto paz, Jesus é o meu árbitro para tomar decisões certas. Então, muitas das vezes eu e você choramos, suplicamos, buscamos a face de Deus para pedir: Senhor, esse sonho, esse propósito, esse desejo é da tua vontade, Pai? E muitas das vezes você ora a Deus pedindo isso, sim ou não? Amém? Porém, na realidade, muitas das vezes nós queremos tanto algo, ou insistimos tanto em receber algo de Deus, ou queremos tanto aquilo que o meu coração almeja, ou o teu coração almeja, que você não pede a vontade de Deus, você pede a sua vontade. Isso que é o problema. Então, nessa dúvida do cristão, como saber qual é a vontade de Deus, irmão? É simples. É fazer a vontade dele, é obedecendo a ele. A palavra diz em Mateus, capítulo 6, buscai antes o reino de Deus em primeiro lugar, escuta bem, e as demais coisas, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, outro versículo fala: ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Aí o Salmo 37 continua: deleita-te no Senhor, ou agrada-te do Senhor, e ele satisfará o quê? O desejo do seu coração. Quando eu agrado a Deus, quando eu me deleito em Deus, eu vejo Deus realizar sonhos no meu coração. Eu vejo Deus fazer o quê? Realizar a vontade dele para a minha vida. E lembrando, a vontade de Deus muitas vezes não é a minha vontade, irmão. Entenda que uma coisa, a vontade de Deus muitas das vezes não é a sua vontade, ok? Deixa eu parar aqui um pouco aqui para poder gravar esse vídeo melhor, que tá chovendo mesmo, hein? Olha aqui uma coisa, aqui tá mais fácil, né? Escuta aqui uma coisa, irmão, olha bem. Como saber a vontade de Deus para a minha vida? Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, acerca do emprego, ou acerca de uma viagem, acerca de um casamento, acerca de um relacionamento.
acerca de muitas decisões que você toma, que nós tomamos, e precisamos saber, Senhor, é a tua vontade ou não isso na minha vida? É muito difícil explicar aqui, mas eu vou ser bem objetivo no seguinte. Quando eu olho a história, por exemplo, de Davi, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Todas as vezes que Davi saía para uma guerra, ele consultava a Deus, ele pedia para um sacerdote poder chegar lá e trazer ali, o Turim, o Umim, trazer lá aquele manto sagrado, as coisas sagradas de Deus, que eu esqueci o nome agora, para que ele pudesse consultar a Deus. E quando o sacerdote consultava a Deus em favor de Davi, Davi pedia, Senhor, eu perseguirei essa tropa, eu vou perseguir esses inimigos, muitas vezes contra os filisteus, amalequitas e assim por diante, como aconteceu lá no livro de Samuel. E Davi, ele prosperava, ele vencia todas as vezes quando Deus falava para ele, pode prosseguir, Davi. Teve uma altura que Deus falou para Davi, não faça dessa forma, faça de outra maneira. E Davi não fez. Toda vez que Davi obedecia a ordem de Deus, quando ele consultava um profeta, quando ele consultava um sacerdote ou um profeta, que eram as duas vozes de Deus naquela altura, o sacerdote e o profeta, que consideramos hoje o pastor, o pregador do evangelho, aquele que fala de Deus, Davi, ele era abençoado, ele seguia o caminho da vitória. Então, se você quer ver a tua vitória, os teus sonhos serem realizados, ou a vontade de Deus ser realizada na sua vida, irmão, faça a primeira vontade de Deus. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Quantas vezes pessoas falam para mim, pastor Leandro, ore por mim para mim poder ir para a Europa fazer missões. É uma das perguntas que se fazem muito para mim, pastor Leandro, eu quero muito ir para a Europa, ore por mim para que Deus possa fazer a vontade dele na minha vida. Então, será que é a vontade de Deus eu ir para a Europa fazer missões, por exemplo? Parece um propósito muito bonito, um propósito assim maravilhoso. Você sair do Brasil, fazer missões na Europa. Mas missão na Europa não é tão fácil não, irmão, viu? Mas como saber se é a vontade de Deus de eu sair da minha cidade, do meu país para fazer missão, por exemplo? Como ajudar você nisso? Abraão, ele tomou uma decisão não porque ele queria, não por empolgação, não porque alguém o convidou, um amigo ou alguém da família. Foi Deus que chamou Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele foi. E quando ele chegou lá, Deus o abençoou, que ele foi chamado pai das multidões, pai das nações, até hoje. É o pai das maiores religiões do mundo, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Abraão, ele é o pai dessas três religiões. Por quê? Porque ele tomou uma decisão pela fé de obedecer a Deus. Certo? Por isso que foi chamado pai da fé, porque ele obedeceu sem saber para onde ia. E a vontade de Deus muitas vezes é sair do lugar do conforto para ir para um lugar de desconforto. Ele saiu do lugar onde ele morava há muito tempo, aí para o deserto. Então, muitas das vezes a vontade de Deus às vezes é o deserto, mas ali é o melhor de Deus para a sua vida. Segundo lugar, estou falando de viagem missionária, alguém tomar uma decisão de sair do Brasil para dar o melhor para a sua família, você tem que consultar a Deus para que Deus te dê uma resposta, tá bem? Como Davi também. Outra pergunta que se fazem muito para mim é, pastor Leandro, como pastor já escutei muito isso, pastor Leandro, como saber se aquela pessoa ela é a pessoa que eu irei viver a minha vida com ela? Como saber se aquela pessoa que eu gosto, que eu admiro, é a mulher da minha vida, ou vai ser a minha futura esposa, será o meu marido, que eu tanto oro, o meu varão, o meu escolhido, a minha promessa? O que eu posso ser bem resumido, como saber a vontade de Deus em cada situação, eu estou explicando aqui também, em relação à família, a vida sentimental e emocional, que é uma das áreas aonde nós mais erramos, mais falhamos, mais aonde o coração se engana, porque muitas das vezes você pede alguém para estar do seu lado, mas não é da vontade de Deus, você pede a sua vontade. E eu falei, Jeremias 17:9, guarda esse versículo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O coração é enganoso, irmão. Ele não procura muitas vezes a vontade de Deus. Vou dar um exemplo aqui, ó. Quando eu estava pastoreando uma igreja, na altura, no Alentejo, uma jovem falou comigo assim, pastor Leandro, eu estava com a minha esposa ainda na altura viva, ainda ela,
E ela conversou com a minha esposa, na altura conversou comigo, e essa pessoa era um português, e ela brasileira. Ele não ia para a igreja, e ela ia para a igreja, ela cantava na igreja. E eu falei para ela assim, minha irmã, era uma jovem, eu falei, se você quer um casamento segundo a palavra de Deus, a palavra de Deus fala sobre o jugo desigual. Ele não é da sua mesma fé, já é uma cultura diferente, mas pode dar certo, porque no meu caso deu certo. A questão não é ser de outra nacionalidade, a questão é se a pessoa é da mesma fé sua, se ela segue os mesmos princípios bíblicos, se a pessoa realmente ama a Deus. E pelo que eu percebi naquela altura, ele não ia para a igreja, ele não era um cristão convertido, ele não era uma pessoa que buscava Deus, mas era uma pessoa que tinha princípios, não era uma pessoa de caráter, mas ela insistiu tanto naquilo que ela se ajuntou com ele. Ela deixou de fazer as coisas de Deus para fazer a vontade dela. Eu pergunto, isso é um relacionamento que agrada a Deus? Será que esse relacionamento foi da vontade de Deus? Muitas das vezes, o que eu posso dizer, não. Porque um relacionamento que te afasta de Deus, que tira dos caminhos do Senhor, não é um relacionamento que vem de Deus, irmão. Um relacionamento que vem de Deus, ele te aproxima de Deus, ele te faz crescer, é uma pessoa que te ajuda a crescer na Bíblia, é uma pessoa que se preocupa com a palavra, é uma pessoa que se preocupa no teu crescimento espiritual. Não vou dizer que essa pessoa será perfeita, porque não busca um relacionamento perfeito, porque não há. O que mais acontece hoje, principalmente no meio dos jovens, e até mesmo pessoas da nossa idade também, porque pessoas também erram, né? Não importa a idade. Vejo pessoas já com a idade de ser já avô, e também erro também. De uma certa idade já também, quando falo de coração, irmão, não tem idade. Quantas vezes pessoas querem ter um relacionamento, mas não olham as qualidades espirituais, olham a aparência. Eu vou dizer uma coisa, quando você procura alguém pela aparência, você vai se arrepender amargamente. Porque a beleza exterior, ela pode até te despertar algo fisicamente ou no teu coração. Poxa, ele é lindo, pastor. Quantas vezes já escutei isso de pessoas? Os seus olhos são lindos, são bonitos, os olhos dele é azul, os olhos dele são verdes. Olha, pastor, o cabelo dela, olha como ela é linda, tem os olhos verdes, ela tem os olhos azuis, tem os olhos claros. Quando você escolhe alguém pelos olhos claros, pela cor da pele, ou pela beleza física, a pessoa é uma mulher muito magra, ou por ser um homem muito musculoso, muito forte, né? Aqueles homens de academia, não sou contra isso, viu? Mas quando você escolhe alguém pela essa aparência, sabe o que vai acontecer? Num momento lá na frente, essa pessoa poderá ficar doente e a beleza dela poderá diminuir, não será mais a mesma como antigamente. Quem conheceu minha esposa sabe, quando eu casei com ela, era uma mulher muito linda. E eu até falei para ela na altura que ela poderia ser modelo. Ela brincava comigo porque ela era muito bonita. Mas quando o cabelo dela caiu, quando o câncer veio, ela ficou sem o cabelo, ela ficou sem os peitos, ela ficou 20 quilos mais do que ela tinha antes. Eu pergunto, irmão, qual é a mulher que fica bonita sem os peitos, sem cabelo, sem sobrancelha e 20 quilos a mais do que tinha antes? Tem que ter amor, porque é o amor. Ela não estava feia, não é isso que eu estou querendo dizer. Não existe mulher feia, existe mulher que não se cuida, é diferente. Mas a doença, ela desfigura a pessoa, ok? Eu estou falando que existe doença, irmão, que realmente deixa a pessoa para baixo. A minha esposa ficou assim. Porém, o que permaneceu até o fim? O amor. O amor, irmão. Eu experimentei isso. Fiquei com a minha esposa até o final por amor. Eu não casei por beleza, eu casei por amor. E quando há amor, não importa se é na saúde ou na doença, você permanece fiel. Pode vir problemas financeiros, você vai estar ali, porque não é o dinheiro que faz um casamento fazer ficar duradouro. Outra coisa que é infeliz é alguém escolher alguém por interesse material, irmão. Porque quando vier o problema financeiro, esse casamento vai afundar, esse relacionamento vai afundar. Como também alguém escolher alguém pela aparência. Porque quando aquela pessoa engravidar, por exemplo, a pessoa vai engordar. Ou quando passar seu tempo, a pessoa pode engordar. Geralmente é a tendência, tanto de homem como de mulher. Ou engordar ou emagrecer muito. A tendência é mais engordar. Agora, eu pergunto, esse amor vai ser provado com o tempo.
Porque no início tudo é muito bonito, é tudo muito belo, mas depois de um tempo o amor será provado. Eu sempre falo isso, que o amor ele é provado com o tempo. Você só vai saber se a pessoa te ama com o passar do tempo, irmão. Com o passar do tempo você vai saber se aquela pessoa que você se apaixonou, que você escolheu, realmente te ama quando você passar o tempo com ela. Então não escolha alguém pela aparência ou pelo dinheiro, porque o dinheiro acaba um dia e a beleza também vai passar também. E aquela admiração, como é que fica? Se não tiver amor, eu aconselho, como saber a vontade de Deus em cada situação na vida sentimental, é quando você ama a pessoa e quando a pessoa te ama, irmão. Se tiver isso, durará por muito tempo, ok? Eu entendo que é através do amor, o amor do homem e da mulher, não estou nem falando do amor de Deus, porque isso aqui tem que ter, né? O amor do homem e da mulher, quando se amam, o casamento, ele dura a vida toda. E quando tem Deus também no casamento, ok? Então, como saber? Porque eu estou demorando aqui um pouco sobre isso, porque é uma dúvida de muita gente. Quem sabe é a sua dúvida. Você que está solteira, você que está solteiro, que está viúva, assim como eu estou viúvo, que busca alguém para estar do seu lado, irmão. Não se desespere, não corra atrás de qualquer pessoa, não fica aí mandando mensagem para várias pessoas, insistindo em relacionamento. Não faça isso, irmão. Espere, porque Deus, ele vai colocar a pessoa que te valorize, que te ame, que te respeite, que te coloca para cima, que te faça crescer espiritualmente. Não busque alguém pela aparência física, porque vai ser sua maior decepção lá na frente, porque essa pessoa, se ela te escolheu pela aparência, lá na frente ela pode procurar uma outra pessoa mais bonita do que você e você vai ficar para trás, irmão. Muito cuidado com isso, viu? Muito cuidado com isso, principalmente nessa questão. E o dinheiro também. Não procure alguém porque tem uma condição financeira melhor e você está passando uma situação complicada, então eu vou casar com aquela pessoa porque ela vai me dar um conforto. E você não casou por amor, o que vai acontecer é que você vai viver um relacionamento de fachada, de mentira. Porque, irmão, você pode estar numa casa linda, ter dinheiro, mas se você não tiver alguém que te ame, você vai viver no palácio triste e infeliz. É o que acontece com muitas mulheres. Eu falo de coisas, porque como pastor, estou falando de coisa aqui, não é da minha cabeça, irmão. Já aconselhei mulheres aí, principalmente uma irmã do Brasil, que ela casou com um homem que ela nem sequer tem uma vida de mulher, não tem uma vida a dois, uma vida íntima, mas casou porque o homem deu conforto para ela e ela me disse que ela passou anos sem os dois dormirem no mesmo quarto, na mesma cama. Eu pergunto, como é possível um casamento onde não há uma vida, um relacionamento íntimo, uma vida sentimental nessa área entre homem e mulher? Não pode, irmão, porque quando é casamento é outra coisa. Eu não vou entrar aqui em detalhe, mas eu creio que você me entendeu, né? Outra coisa importante, como saber a vontade de Deus em cada situação na vida financeira. Há pessoas que se afastam de Deus, pecam dos caminhos do Senhor porque procuram coisas por causa do interesse do dinheiro, irmão. Isso aqui é uma das coisas que ontem estava orando a Deus no sábado agora, e pensando que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Se tem algo que tem afastado pessoas, que tem tirado pessoas da vontade de Deus, é o dinheiro. Eu vejo pessoas saindo do Brasil, vindo para cá, principalmente agora depois dessa crise política no Brasil. Muitos brasileiros estão indo para Portugal, por exemplo. Querem uma vida estabilizada. Outros querem uma vida melhor, querem ganhar mais. Mas fazem de tudo para conquistar isso, ao ponto até de perder a sua vida espiritual, de se afastarem com Deus. Isso é lamentável. Muito cuidado, meu irmão. Não vale a pena o teu sucesso no teu trabalho. Existem trabalhos para muitas pessoas que não é de Deus. Porque esse trabalho, ainda que você ganhe mais, mas está te tirando a paz, está te tirando da presença de Deus, isso não é de Deus, irmão. Você pode ganhar bem, mas se você não tem a vida ali, uma vida com Deus, uma comunhão com Deus, isso não é de Deus. Então, para mim, uma das três coisas em cada situação de muitas que eu poderia falar, na questão de mudança, de mudar de cidade, mudar de país, mudar de lugar, como saber? Faça como Abraão, que pediu orientação de Deus. Na vida sentimental, na vida emocional, vou dar o exemplo de Isaac e de Rebeca.
Isaac orava e Rebeca estava no campo. Quando Rebeca recebeu a visita do servo de Abraão ali, ou do homem que servia Isaac, que ele foi ali com o propósito de poder buscar uma esposa para o seu senhor Isaac, Abraão também. Quando Rebeca falou que ela era escolhida, ela sentiu o toque e falou, eu vou. E ela foi casar com um homem que ela não conhecia. Ela foi até onde ele ia para casar com Isaac. Eu pergunto, qual é a mulher no dia de hoje que consegue casar com um homem que nunca viu pessoalmente, poderia ter dado tudo errado, poderia não ter dado certo, mas quando é de Deus, irmão, não há medo. É isso que eu quero dizer. Um relacionamento não há medo, não te tira paz, vai te dar segurança e vai te dar alegria, porque foi isso que aconteceu com Isaac e com Rebeca. Rebeca morava numa cidade, ou quem sabe em outro lugar longe, e Isaac estava orando. Você tem que estar orando, irmão. Oração é fundamental para um relacionamento. Não entra no relacionamento sem orar antes, sem buscar a Deus antes. Não vai para namorar alguém já na carne, já beijando, já se agarrando, já namorando, porque você vai se decepcionar com isso. E quando Isaac orava, aí Deus mandou que Rebeca, e você viu que a união de Isaac e Rebeca é a união que eu desejo, que é a união que Deus quer para muitos jovens, solteiros, ou viúvos, ou pessoas que estão divorciadas, que queiram casar segundo a vontade de Deus, certo? Não é a tua vontade, cuidado com isso, pelas escolhas erradas que você faz. O que mais pessoas estão sofrendo são escolhas da carne, que escolhem pela aparência ou pela condição financeira. E se for isso, não dará certo. O tempo vai dizer, irmão. Somente o tempo. Eu vejo pessoas que estão vivendo anos no relacionamento de mentira e de hipocrisia, só para mostrar para os outros que está bem. Mas no fundo, erraram nas suas escolhas. Escolheram pela carne ou pelos seus olhos que a agradaram. Lembra que Eva, quando olhou a fruta, achou como ela é bonita e se arrependeu. Cuidado, muito cuidado, irmão. Eu volto a falar disso, muito cuidado para você não sofrer ou fazer alguém sofrer, porque no relacionamento os dois têm que se amarem. Se for só um que ama e o outro não, você vai carregar um peso na sua vida toda. É o que está acontecendo com muitas mulheres e com muitos homens que estão levando um casamento, carregando o peso um do outro, e não é isso que Deus quer. Que o relacionamento, os dois têm que andar junto, não é um carregando o outro, não. Isso não é isso que Deus quer. Em terceiro lugar, na vida financeira, na vida material. Quando eu falo vida material, estou falando de trabalho, estou falando de estudar, porque pessoas pedem, pastor Leandro, eu queria saber se aquele trabalho, se aquela porta de trabalho, se aquela faculdade, se aquele estudo é bom para mim ou não. Deus vai te dar a resposta. Dobre o teu joelho, busca a orientação de Deus. Se isso é para glorificar o nome dele, se isso vai te aproximar de Deus, se vai fazer o bem para você lá no futuro e para pessoas, é a vontade de Deus. Mas se aquilo que você pede vai te afastar de Deus, vai te tirar da igreja, vai fazer você parar de orar, parar de você ler a Bíblia, parar de você de buscar a Deus, porque não é a vontade de Deus, irmão. Tudo na vida é nesse sentido. Mudança, repito, mudar de lugar, mudar de país. Segundo, casamento ou relacionamento. Posso falar de alguém querer casar com alguém, que queira namorar com alguém, ou alguém que está casado. Pastor Leandro, será que é da vontade de Deus que eu ainda continue casado, irmã? O que a Bíblia fala sobre isso, irmã? O que Deus uniu não separa o homem, então não busque o divórcio. Por favor, vai até o fim. Você casou. Ore a Deus. Eu só concordo com o divórcio em questão de violência. Questão quando alguém quer matar o outro mesmo. Então, melhor Deus chamou para paz e não para guerra. Nesse caso, sim, eu concordo com a separação. Mas fora isso, não. A coisa que você pode resolver como seu casal, orando a Deus, irmã. Buscando a Deus, irmã. Orando pelo seu marido, orando pelo seu companheiro. É casos diferentes. E terceiro, como saber a vontade de Deus em relação a trabalho, a estudo, a desejos pessoais, sonhos pessoais, irmão. Quando você busca a Deus, e isso te aproxima de Deus, e isso te traz paz, te traz alegria. Por favor, guarde essa palavra no seu coração. Eu estou aqui, ó, já era para ter chegado no supermercado, está chovendo, certo? Mas eu falo isso de coração porque eu quero o seu bem, em nome de Jesus. Se Deus falou com você com esse vídeo, passe para alguém e que Deus te abençoe. Tenha um ótimo
início de semana, um bom domingo para você e sua família, porque para nós aqui está chovendo, viu? Esse é o tempo da França. Que Deus abençoe todos os franceses aí, né? Que estão jogando muito bem na Copa do Mundo. Que Deus abençoe o nosso querido Brasil. Que Deus abençoe o nosso Portugal, no nome de Jesus. Eu estou indo para Portugal, irmão, para passar ali o Natal e o Ano Novo. Nem acredito nisso. É uma benção muito grande. Vou contar muitas novidades lá. Que Deus possa te abençoar. E vou ter que encarar esse frio aí, ó. Olha como é que tá o tempo aí, ó. Eita, tempo bonito, irmão. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe sua casa. Eu espero que eu possa ter te ajudado aí, viu? Como saber a vontade de Deus em cada situação da minha vida. Quando você entende que a vontade de Deus, o reino de Deus esteja em primeiro lugar. Não faça a sua vontade, faça de Deus. Muitas vezes, muitas das coisas não aconteceram como você queria porque você fez a sua vontade. Ou porque aquela outra pessoa lá não queria. Ok? Agora, como saber, pastor Leandro? Termino com Moisés. Irmão, era a vontade de Deus de Moisés entrar na terra prometida, sim ou não? Era. Deus prometeu. Entenda isso. Ele estava em paz? Estava em paz. Ele estava em paz. Ele obedecia a Deus, mas mesmo assim, a vontade de Deus falou para Moisés, não. Existem 3 respostas de Deus naquilo que nós pedimos. Sim, Deus pode fazer. Deus pode falar para você, espere, como Deus falou para Ana, espere mais um pouco, Ana, lá na frente você vai ter filho. E Deus falou para o não, e o não de Deus machuca. O não de Deus, irmão, muitas vezes nos machuca muito, nos deixa triste, mas lá na frente isso vai se tornar um melhor. Se muitas coisas negativas deu errado na sua vida, quem sabe lá na frente, lá no futuro você vai entender. Há muita coisa que eu não entendo que aconteceu comigo, principalmente no início desse ano, principalmente, irmão. Muitas coisas esse ano que me aconteceram, coisas que não deram certo. Eu não entendo, eu só dou glória a Deus, como Jó. Não tem outra forma de continuar e buscar a Deus. Não tem outro caminho. Amém? Chore, busque a Deus, mesmo que você não entenda. Confia nele, porque ele está no comando. E como publiquei aí no Instagram e no Facebook, olha para o autor da sua fé, Jesus Cristo. Vai lá no meu Instagram e Facebook, você vai ver o que eu publiquei. Nós temos que olhar para Jesus. Amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, Deus te bendize e na boa semana para todos vocês no nome de Jesus. Um abraço, meus irmãos. Deus abençoe.